Meu nome é Weberson de Oliveira Moraes, homem branco, de 1,68 m, poucos cabelos pretos, uso barba cerrada. Estou hoje usando um blazer bege, uma camiseta terracota, um cinto marrom, uma calça jeans azul e um sapatênis marrom de bordas brancas. Em minha mão direita tenho 2 anéis, na minha mão esquerda tenho uma aliança. É símbolo do meu matrimônio com a minha esposa Iesa Rafaela. Sejam todos bem-vindos, dando continuidade à nossa transmissão, ao nosso congresso. Voltamos agora com uma palestra, Os Esquecidos da Escola. TEA. E quando o suporte é de nível 1? Obviamente, é oportuno este momento, pois, findado o abril, em que foi o mês de conscientização da importância de se olhar para a especificidade das pessoas com transtorno do espectro autista, nós receberemos agora a nossa palestrante para fazer uma reflexão com vocês, para falar sobre essa questão do estudante com nível 1 de suporte. Assim sendo, convido com muita alegria ela que é docente na Universidade Lusófona de Lisboa e na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, em Portugal. É pedagoga, psicopedagoga, sociodramatista, doutora em Educação pela Unicamp e pós-doutora em Educação Especial e Terapias Expressivas pela Universidade de Lisboa. Desenvolve investigação sobre formação de professores, métodos ativos, pedagogias expressivas, sendo autora de diversas publicações científicas na área da educação inclusiva. Como o CEL, da Vindas Educação Internacional, coordena a investigação e promove formações intensivas e de curta duração sobre educação em Portugal, para o público estrangeiro. Coordenou recentemente o projeto de investigação, políticas públicas e formação continuada de professores, com o apoio do Instituto Alana e da Unesco Brasil. É docente convidada e formadora de professores, tendo passado por diversos países, como, por exemplo, Finlândia, Cazaquistão, Itália, França, China, Cabo Verde, Escócia, Argentina e, é claro, seu amado Brasil, com hoje mais um estado e mais uma cidade, né? Goiás, Goiânia. Com vocês, nossa campeã de Kung Fu, professora Luzia Lima Rodrigues. Obrigada, Weberson, obrigada a todos, professor, obrigada, gente. Oi de novo. Eu sou uma mulher branca, morena, com cabelos pintados de castanho e com algumas mechas mais claras, outras mais escuras. 58 anos de idade. Que mais? Estou de preto hoje, estou inteira de preto, e para disfarçar um pouco, tem um echarpe vermelho, bem vermelho por cima. Uso óculos, infelizmente. Que mais? Me ajudem a mais a descrição. Acho que está. A altura? 1.600 milímetros de altura. Vocês achavam que eu era baixinha, né? Não, eu tenho 1.600 milímetros de altura, ok? Muito bem. Gente, muito prazer de novo, muito obrigada de novo pelo convite, muito obrigada por tudo. Vou falar sobre um tema... Consigo ter aqui o... Agora teria que trocar o cabo. Tá bom, eu vou ter que olhar para trás para ver a minha cola. Troca o cabo? Boa. Exatamente. Eu toco e eu mando bala. Vamos lá, que eu estou seguindo o cronômetro aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o nível 1 de suporte do TEA, que são, muitas vezes, alunos que passam por toda a escolarização, chegam na idade adulta e depois vão descobrir, com 40, 50 anos de idade, que, afinal, eu tinha o nível 1 e precisei na minha vida de ter suporte, mas não tive.
e passei a vida inteira como sendo a pessoa chata, a pessoa desagradável, a pessoa que sofreu bullying na escola, a pessoa que não conseguiu fazer amigo, não teve melhor amiga, não teve melhor amigo durante a vida, fazia festinha na escola e festinha de ano, ninguém me convidava, né? Então, estou falando desta situação, dessas pessoas que acabam por ficar esquecidas de ter apoio na escola. O termo esquecidos da escola não é meu, há muita publicação a respeito de esquecidos da escola, e esse é, então, um tema que eu trouxe para cá, que é um tema que me é muito caro, muito querido, né? Não o TEA, mas o tema. Gente, então, eu trouxe, tudo que eu trouxe até daqui um pouquinho, tudo foi cópia do DSM-5. Então, vocês abram o DSM-5 e está lá, tudo que está aqui está lá. Eu fiz só copy paste e puxei para aqui algumas coisas que interessavam. Bom, o transtorno do espectro do autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, está dentro da área dos transtornos de neurodesenvolvimento. O que significa que ele acontece desde muito cedo, desde muito precoce. Mesmo que eu identifique com 40 anos de idade, eu com 40 anos de idade vou ver que lá com 1 ano e meio já me acontecia isso, já passava aquilo, na pré-escola acontecia tal coisa. Então, eu vou notar que isso já existia. Eu não viro TEA, certo? Não acontece isso. É desde sempre mesmo que a identificação seja tardia, né? Em relação aos critérios do diagnóstico, há aqui um probleminha, e que já está dito lá no próprio DSM, né? Considerando que os sintomas mudam com o desenvolvimento, portanto, os sintomas, ou seja, a forma de eu ser muda com o desenvolvimento, podendo ser mascarados por mecanismos compensatórios, os critérios do diagnóstico podem ser preenchidos com base em informações retrospectivas, ou seja, informações da minha vida, do passado da minha vida, embora a apresentação atual deva causar prejuízos significativos. Se não causou ou não causa prejuízo, atenção que não é TEA. Tá? Quando nós falamos de TEA, nós estamos falando de prejuízo. Nós estamos falando de pessoas que sofrem bullying, nós estamos falando de pessoa que repete de ano, nós estamos falando de pessoas que não conseguem ter amigo, nós estamos falando de pessoas que arranjam encrenca, para tudo que faz arranja encrenca, o encrenqueiro. Certo? Então, o problema do mascarados tem se descoberto hoje. Quanto mais se estuda o TEA, mais se descobre a questão do mascarar. E a mulher mascara muito mais do que o homem, por isso que hoje encontra-se muito mais mulheres que vão descobrindo que, afinal, elas não eram chatas, elas tinham TEA. Né? Na idade adulta. E mascara por quê? Porque a mulher, ela tem aquela coisa do era suposto que eu fizesse tal coisa, mulher se porta desse jeito, mulher age assim, a mulher não faz assim, mulher não faz assado. Então, já historicamente, a mulher já traz na sua genética o eu devo me portar bem, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, e a partir daí esse mascaramento ele vai dificultando que eu perceba e que eu diagnostique. Por exemplo, ela aprendeu que ela tem que se sentar na mesa e tem que participar do almoço da família. Embora para ela seja desesperador, porque ela não sabe que hora que ela tem que falar, que hora que tem que parar de falar, qual é a hora dela, quando não é a hora dela. Começa a ficar nervosa e não sabe por quê. Estou falando da mulher por causa do mascaramento, não é? Então, existe essa questão do mascarar e o masking, né? O mascarar tem sido alvo de muita investigação hoje em dia em relação ao TEA, principalmente o TEA nível 1. Para poder ser TEA,
né, existe uma série de características ou de critérios que o diagnóstico tem que ter. Ou seja, se não tiver isso, não é TEA. Então, desses critérios, de novo, que estão no DSM, vão buscar no original, que é melhor do que o que eu trouxe aqui, né? Eles têm déficits, o A é déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, em vários contextos. E aqui, fala, por exemplo, de déficit na reciprocidade socioemocional. Dificuldade para estabelecer uma conversa, entre aspas, as aspas fui eu que pus, mas está lá escrito normal. Né? Dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais. Então, desde pequena, é aquela criança que, quando vai fazer amigo, já sabe que não vai dar certo. E que começa a amizade, ou de forma exagerada, quer muito ser amigo, eu finalmente encontrei o meu melhor amigo, e acaba por quase que inundar a outra pessoa desse amor, desse carinho, dessa coisa que quer muito ser amigo, exageradamente. Ou o contrário, eu não ligo, não me faz a menor diferença ter ou não ter amigo. Então, essa interação social, socioemocional, essa reciprocidade, ela é claudicante, né? Ela manca. Depois, déficit no comportamento da comunicação não verbal, falando em termos da comunicação não verbal. Então, são crianças, por exemplo, que se eu falo alguma... ela diz alguma coisa e eu respondo com um sorriso, ela pode identificar que aquele sorriso é porque eu estou gozando dela. Eu estou tirando sarro dela. Não é, eu estou achando graça no que ela está falando. Eu estou achando que é bonitinho. Então, imagina uma criança pequena, né, que fala tudo com palavras perfeitas. E a pessoa que está ouvindo, aquela criança pequenininha, falar uma frase tão perfeita, a criança fala e a pessoa diz assim, ai, verdade, e dá risada, né? Diante daquela fala tão bonita, né? Tão perfeita. Para a criança, ela está rindo de mim por quê? Então, a comunicação não verbal, para essa criança, ela falha em entender que aquele sorriso não é bem aquilo. Que olhou para mim daquele jeito, não identifica direito o jeito que a pessoa olhou. E, então, essas interações em relação à comunicação não verbal, ela acaba por ser dificultada. Depois, déficit para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Então, dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar aos diversos contextos sociais. Imagina que é uma criança que gosta muito de palco, que fala muito, e eu estou falando de TEA, tá? Imagina que é uma criança que gosta de falar muito, que gosta muito de palco. Então, é uma criança que depois, no momento adequado, vai falar, porque é o momento de fala dela. Ok, tudo bem. Só que depois, quando está numa mesa, no almoço, ela monopoliza a conversa, é só ela que fala. Quando vai brincar com os colegas, é só ela que fala. É só ela que fala. Então, tem esta dificuldade de adequar o falar muito ou pouco neste contexto ou naquele, e que depende, muitas vezes, de interação para poder entender se eu devo ou não falar. Depende de intervenção, né? B, tem padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesses ou atividades, conforme manifestado por pelo menos 2 dos 4 itens que seguem. Então, desses 4 itens, nós estamos falando de critérios de diagnóstico, desses 4 itens tem que ter pelo menos 2. Então, movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos, insistências nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. 3, interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou em foco. E hiper ou hipo
reatividade, a estímulos sensoriais ou interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente. Então, tem que ter pelo menos 2 desses 4. No caso do nível 1, muitas vezes, aquela coisa que no nível 3 a gente vê a criança balançar o corpo para frente, para trás, exageradamente, né? Que é o nível mais comprometido e que precisa de mais suporte. No caso do nível 1, pode ser um dedinho que balança. Pode ser um joelho que vai para um lado e para o outro, de vez em quando. Eu posso estar sentado e fazer assim para um lado e para o outro. Eu posso fingir que eu estou tocando piano, mas que as pessoas quase que não veem, não chama atenção de um olhar mais distraído, né? Mas está lá presente. Depois, inflexível. Imagina que é uma criança, o exemplo do dinossauro, né? No nível 3, ele só gosta de dinossauro, só fala de dinossauro, é só dinossauro. No nível 1, pode ser que eu goste de política, eventualmente. E enquanto nós estamos falando de política, a conversa rola. Parou de falar de política, eu já estou olhando para o outro lado, já não estou prestando atenção, não estou mais ali. Ou eu gosto de filmes. E enquanto nós estamos falando de como é que os filmes são feitos, quem é o realizador, qual foi a técnica que usou no filme, blá, 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 tudo sobre o filme, eu estou dentro da conversa. Parou de conversar sobre filme, eu posso estar até olhando para as pessoas, mas eu já não estou mais lá, porque a conversa já não me interessa mais. Então, de novo, no nível 1, essas manifestações são mais sutis e que passam batido, gente. Nós não percebemos que era TEA. Depois, os sintomas têm que estar presentes para poder ser diagnosticado com TEA, tem que estar presente desde muito cedo. Esse é um critério, né? Que eu já comentei sobre ele. Eu posso descobrir mais tarde, mas eu vou fazer a retrospectiva da minha vida, eu vejo, puxa, estava lá. Estava lá e eu não percebi. E ninguém que estava à minha volta percebeu. E, às vezes, há especialistas que não perceberam, porque é mesmo sutil. Depois, os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo. Porque, por causa de ser espectro e ter todas essas características, todos nós acabamos por pensar, mas eu também tenho, isso eu também faço, isso eu também não sei o quê, isso eu também. Causou-te prejuízo significativo? Não. Então, não é TEA. Você deixou de ter amigos enquanto todos tinham? Você deixou de passar de ano enquanto todos passaram? Você deixou de conseguir fazer coisas enquanto os outros faziam? Isso foi ruim para você enquanto para os outros foi bom? Causou imenso sofrimento na sua vida? Você sofreu de depressão, ansiedade, pânico, de tal forma que você não conseguia entrar na sala de aula, você desmaiava quando entrava na sala de aula? Causou prejuízo? Se não, gente, não vamos diagnosticar coisa que não deve. Tá bom? Porque aí é sim que vocês vão ter prejuízo. É ser diagnosticado de forma errada. E depois, todas essas perturbações não são mais bem explicadas pela deficiência intelectual, por um transtorno global de desenvolvimento, que tem a ver com outros transtornos. Então, não é mais bem explicado por esses outros transtornos. E aqui agora eu trago o tal nível de gravidade, né? Os 3 níveis que a gente chama de nível de suporte, né? Que no DSM-5 está escrito nível 3, exigindo apoio muito substancial. Desculpem, isso quer dizer que o nível de gravidade tem a ver com a quantidade ou a intensidade de apoio que é preciso para a pessoa poder viver numa vida comum esperada para a idade dela e para o contexto social, comunitário que a criança vive. Muito bem. Então, o nível 3, ele tem déficits graves nas habilidades de comunicação social, verbal e não verbal. Já vou tomar água, obrigada.
Tenho aqui os meus queridos cuidando de mim. Olha que é bom, como é bom ser cuidada, né? Vieram me servir água. Olha que gentileza. Não é bonito? Obrigada. Muito bem. Depois, tem grande limitação em dar início nas interações sociais e resposta mínima a aberturas sociais que partem dos outros. Então, eu tento me aproximar da pessoa, a pessoa não quer, ou não deixa, ou não permite, ou não entende. Então, o nível 3 é um nível que eu diria é um nível evidente, e é um nível que, quando a gente fala assim, ai, sabe que eu tenho um filho autista, a pessoa fala, ai, coitada. Né? É o nível, eu tenho um aluno autista, é um problema. Ou seja, esse nível de gravidade, esse estereótipo do que é ser autista, a gente pensa imediatamente nesse nível 3. Por que é que eu falei do coitado? Porque não é coitado, por um lado, né? E, por outro lado, porque todos os níveis causam prejuízo. Então, um não é mais coitado que o outro. Não existe, a gente vai ver depois, já. Não existe mais ou menos autista. Tá? Bom, extrema dificuldade em lidar com a mudança ou outros comportamentos restritos, repetitivos, que interferem mesmo na vida da pessoa. Grande sofrimento, grande dificuldade em mudar o foco ou mudar as ações. Então, é tudo grande e extremo no nível 3. No nível 2, mantém as características, mas aí já passa para déficits graves nessa habilidade. Prejuízos sociais são aparentes, mesmo na presença do apoio, ou seja, mesmo eu dando apoio, esses prejuízos estão lá. Inflexibilidade do comportamento, dificuldade em lidar com a mudança, portanto, não é limitação extrema de lidar com a mudança, mas dificuldade de lidar com a mudança, sofrimento ou dificuldade em mudar os focos ou ações. Certo? No caso do nível 1, eu estava no nível 2, agora, no caso do nível 1, isso tudo vai desagravando, né? Então, na ausência do apoio, por quê? Porque com apoio os sintomas são muito menores ou muito menos graves. Então, na ausência do apoio, é isso que diz o DSM, há déficits na comunicação social, déficits, não há extrema dificuldade, há déficits, né? Que causam prejuízos sociais. Existe dificuldade para iniciar a interação. Nós estamos num jogo, e eu nunca sei quando é que eu devo falar. E, por coincidência, cada vez que eu começo a falar, não era a hora certa de eu falar. Né? Pode parecer apresentar, veja, pode parecer apresentar, nível 1, né? Interesse reduzido por interações sociais. Existem falhas na conversação, existe inflexibilidade no comportamento que causa interferência significativa no funcionamento, dificuldade de trocar de atividade, por exemplo, e depois problemas na organização e no planejamento. Então, por exemplo, é uma criança que nós combinamos que então nós vamos ter a conferência do professor Davi, depois nós vamos ter o coffee break, vamos ter o intervalo, depois nós vamos ter a conferência da professora Luzia, e nós vamos fazer um bate-papo com a turma, com o grupo que está aqui presente. Aí o horário muda, aquele negócio avança muito, etc. A gente tem que fazer ajustes. Então, olha, nós mudamos o coffee break para tal hora. Para uma pessoa que está dentro do espectro, essas flexibilidades necessárias para a vida comum fazem imensa confusão. Fazem muita confusão. Fazem muita confusão. Elas ficam perdidas, mas não era intervalo agora, mas já mudou. Quer dizer, fica bravo porque mudou, fica zangado porque aquilo aconteceu. Você fala, mas é só uma mudança. Para ela não é só uma mudança. Para ela mudou, para ela aquilo é significativo. Então, tem que ser avisado, tem que ser falado. Né? E aí eu digo, pois é,
Pois é, quando o nível de suporte é o nível 1, e de novo eu vou buscar uma citação do DSM-5, né? Os especificadores de gravidade, ou seja, aquilo que especifica se a gravidade é nível 1, nível 2 ou nível 3, os especificadores de gravidade podem ser usados para descrever de maneira sucinta, ou seja, mais ou menos, meia boca, né? Podem ser usados para descrever de maneira sucinta os sintomas do autismo, sendo que esses sintomas podem se situar aquém do nível 1. Ou seja, eu tenho o que a gente chama de nível 1, mas eu tenho sintomas que podem estar ainda abaixo de nível 1. Ainda menos, né? E com o reconhecimento de que a gravidade pode variar de acordo com o contexto. Então, imagina, o aluno muda de escola e aquela gravidade diminui, então, contexto, né? De acordo com o contexto, e oscilar com o tempo. No caso do nível 1, essa oscilação com o tempo, ela tem a ver com a maturidade que a pessoa assume, com a capacidade de compreensão sobre a sua própria condição, sobre a forma como ela mesma responde à vida, ao mundo e às coisas. E, portanto, os sintomas, o que é sintoma de autismo? Ansiedade, depressão, pânico, dificuldade todas essas características são sintomas. Né? E esses sintomas, então, vão variando também com o tempo e com a compreensão que a pessoa tem da sintomatologia e da sua própria condição. Eu trouxe aqui duas imagens, que são duas imagens que eu acho que representam bastante bem a questão do autismo. E ela diz assim, né, o que as pessoas acham, como as pessoas pensam que o espectro do autismo parece. Como é que as pessoas pensam que o espectro do autismo parece? E nesse lado, né, da figura, tem uma barra que vai do azul, vai mudando de cor, e uma barrinha vai da esquerda, o azul ou verde, e vai indo para a direita até chegar no vermelho do outro lado da barrinha. De um lado da barrinha, está dizendo menos autista. E do outro lado da barrinha, mais autista. Portanto, as pessoas pensam que eu tenho alguém que é menos autista, ou que é autista leve, né? Que é menos autista, e depois quem é mais comprometido é mais autista. Isso é como se pensa normalmente. Agora, a outra figura, em vez disso, mostra uma roda, um círculo. E esse círculo, ele tem vários aros, né? E cada aro é preenchido com uma cor. Então, esse círculo, ele vai mostrar várias características do autismo. Por exemplo, habilidades motoras, por exemplo, habilidades sensoriais, ou a forma como eu sinto o mundo ou as coisas, a minha percepção, as funções executivas, que no autismo, em geral, é uma porcaria, porque eu tenho... Função executiva tem a ver... Eu penso que eu sei arrumar a mochila, eu sei como se arruma uma mochila, eu te explico exatamente todo o processo de se arrumar a mochila, eu não consigo ter a mochila arrumada. Eu sei como se dá nó no sapato, eu não consigo dar nó no sapato. Eu te explico perfeitamente como é que se coloca a louça na máquina de lavar. Eu não consigo colocar a louça na máquina de lavar. Então, há uma distância grande entre o que eu penso e o que eu falo. E aí a gente fala assim, pois é, você só fala, mas não faz. Pois é. Pois é. Passo a vida só falando e não faço mesmo. Olha que fracasso que eu sou. Característica do autismo. Certo? Então, essa roda, né, ela vai mostrar essas várias áreas, e eu vou trazer aqui uma outra roda, que eu acho que está mais bem explicada, e nesta roda, ela vai ter aros, né, é uma roda, vai ter aros, e do centro para a extremidade dessa roda, eu vou pintando, imagina que eu vou pensar em mim mesmo. Queria que vocês pensassem em vocês mesmos. Eu vou pensar em mim, certo? Então, eu vou pensar em termos da minha sensibilidade para barulho.
o lugar está barulhento e eu vou pintar perto do centro dessa roda, se eu não me incomoda muito, e vou pintando mais, vou completando esse aro, eu pinto um pouco mais, eu pinto mais ainda, eu pinto aquela parte toda da roda, se, para mim, o barulho é muito incomodativo. Depois, no outro critério, eu penso, por exemplo, na ansiedade. Né? Eu me sinto ansioso normalmente, eu pinto ali pertinho do centro da roda. Se eu me sinto muito ansioso, eu pinto um pouco mais. Se eu estou 100% do tempo ansioso, eu pinto aquilo tudo. Então, no final, o resultado vai ser que, quanto menos pintado tiver, quanto mais a pintura estiver perto do centro, menos aquilo me incomoda, menos aquilo me compromete. E quanto mais eu vou pintando e completando a roda, mais aquilo me incomoda ou me compromete. No limite, quando eu tenho muito comprometimento, eu tenho uma roda inteirinha pintada, ou seja, todos os critérios eu pinto até o final a roda inteira. Quando não, eu pinto para um critério um pouquinho, para outro critério mais, para outro. E no caso do nível 1, eu posso até encontrar critérios desses que até não vai estar pintado. Acho que ali eu não preciso pintar agora. E é por isso mesmo que se chama espectro. E não há um ser humano igual ao outro, como não há uma pessoa com TEA igual a outra, exatamente por causa desta questão. E, no caso do nível 1, né, quando o nível de suporte é um nível 1, muitas vezes essas pessoas são confundidas com pessoas desagradáveis, com pessoas que não querem ser amigos. Muitas vezes eles são diminuídos. Né? Isso não é nada. Você fala isso porque estão diminuídos nos seus sentimentos. Então, a pessoa diz assim, eu estou me sentindo muito mal. É muito comum a pessoa com diagnóstico de autismo se sentir doente. O tempo todo ela se sente doente, é uma das coisas. Tem sensação de febre, tem sensação de resfriado, tem sensação de mal-estar, tem vômitos, tem diarreia, tem a sensação de estar doente. E muitas vezes eles são diminuídos. De novo, ela está, né? Você está sempre assim, né? Ou às vezes a gente já nem presta atenção, porque ela está tão doente sempre, que eu acho que aquilo já não é importante. Já não dou importância para aquilo. São discriminados, porque são aqueles que acham que sabem tudo, de novo, né? Lembrem-se que no nível 1 eu tenho a comunicação preservada, eu tenho a fala, né? E muitas vezes tanto o nível 1, quanto 2, quanto 3, eles estão ligados a outros transtornos, outras perturbações. Então, é muito comum eu ter o diagnóstico de TEA junto com o diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção. Então, para além disso, eu sou impulsivo. Para além disso, eu não penso antes de falar ou antes de fazer alguma coisa. Para além disso, eu não tenho paciência, eu tenho uma irritabilidade muito grande. Ele está junto, muitas vezes, no nível 1, não, né? Mas nos outros ligados à deficiência intelectual, ligados a outras dificuldades, né? Que acabam por agravar. Estão ligados, por exemplo, à sobredotação, né? E às altas habilidades. Portanto, uma pessoa com autismo nível 1, com TDAH e com sobredotação, tudo junto, é um coquetel maravilhoso para dar tudo errado na vida dessa pessoa e, muitas vezes, para ela não ser percebida ou diagnosticada. Por quê? Porque, para além de tudo, ela é inteligente. Então, ela não sai disso por quê? Porque ela não quer. Ela que fizesse mais. Ela é preguiçosa, então ela fala tudo. Então, está aí por quê? Né? A pessoa não consegue assistir uma aula. Não consegue entrar e assistir uma aula inteira na escola. Né? Não consegue por quê? Então, mas ainda por cima é inteligente, ainda por piora, porque aí a ansiedade dessa pessoa vai para o céu. Né? A culpabilização que essa pessoa sente, porque
estão conscientes completamente da sua condição e da sua pessoa, a culpabilização que essa pessoa sente é horrível. Depois elas são invalidadas. Invalidadas. Eu estou me sentindo ansiosa. Ah, não está, não. Isso melhora. Invalida o que a pessoa sente. É que nem a criança, quando cai, rala o joelho, e ela está chorando porque está doendo, e você põe ela em pé e fala assim, não está doendo, não, já passou. Já passou. Eu estou sentindo dor, como é que já passou? É invalidar a dor da pessoa. Está doendo, sim. Né? Não é, não está. Claro que está doendo. Então, essas pessoas são invalidadas facilmente o tempo todo. Bom, eu vou passar agora para algumas dicas. Né? Como é que a gente faz? E só que eu vou pedir ajuda. Eu tenho aqui 2 pessoas. O seu nome é? O Vitor, o Asaf, quem mais? O Alex, o João Pedro. Para quem mais eu peço? Alexandre e o cameraman que está lá ao fundo. Vou pedir ajuda de vocês, tá bom? Ok? Cada vez que eu disser, porque agora eu vou falar uma série de coisas que o professor pode fazer para ajudar um aluno com espectro do autismo na escola. O que é que o professor pode fazer? Eu preciso da ajuda de vocês, só talvez para levantar a mão, para dizer se isso acontecesse com vocês quando vocês estavam na escola, se vocês também gostariam que acontecesse com vocês. Pode ser? Pode ser? Fechado? Fechado? Então vá. O professor precisa aprender com os alunos e a partir dos próprios alunos. Por exemplo, um aluno tem dificuldade, o professor tem que perguntar para o aluno, você tem dificuldade em quê? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso preparar? O professor perguntar para o aluno, como é que eu posso planejar essa aula para você participar mais, para você participar melhor, para você sentir vontade de aprender? Algum de vocês gostava que isso acontecesse com vocês quando vocês estivessem na escola? Ou só os alunos com autismo? Pronto. Já levantaram a mão. Tá bom. É por aí, tá bem? Porque nós temos que ter consciência de que quando nós falamos de alguma coisa que é importante ou boa para uma pessoa com dificuldade, seja a dificuldade que seja, é bom para os outros também. É uma regra da inclusão. Aquilo que é feito de forma a melhorar a presença, a participação e o sucesso de uns, é bom para os outros também. É bom para todo mundo. Eu queria que vocês pesquisassem na internet a Kiki Messiu e o Mel Enskol, os professores Kiki Messiu e o Mel Enskol, eles têm um projeto chamado Inclusive Inquiry, que é questionário inclusivo. Então, o que é que eles fazem? O projeto deles? Eles fazem com que os alunos todos ajudem o professor a preparar a aula para tornar a aula mais inclusiva. Olha que ideia boa. Pergunta para a turma, olha, o que é que vocês acham? Eu dei aula hoje, certo? O que é que vocês acham que eu posso fazer na próxima aula para vocês prestarem mais atenção? O que é que vocês acham que eu posso fazer amanhã para vocês entenderem melhor o que não ficou bem entendido? O que é que eu posso mudar em mim, na aula, na escola, na organização, etc. Pergunta para eles. É mais complexo que isso o projeto, procurem na internet, mas é um projeto muito interessante, que é o envolvimento dos alunos na construção de uma aula, de uma escola mais inclusiva. Depois, ensine com base nas fascinações. Todos nós somos fascinados por alguma coisa. Eu posso ser fascinado por imagem, por exemplo. Eu posso ser fascinado por som. Então, quando vou dar exemplo das coisas, eu dou exemplo com base nas imagens, eu dou exemplo com base na produção de som, eu dou exemplo com base no foco que a luz está tendo. Por quê? Porque as pessoas com o espectro do autismo têm interesses muito restritos a uma determinada coisa. Eles são fascinados, mas é por pouquinhas coisas. Então, buscar o que é que fascina as pessoas para poder
dar exemplos, preparar o conteúdo, preparar a aula. Mas alguém gostava disso? Mais alguém gostava que isso acontecesse? Talvez muita gente levante a mão. Depois, incentive a comunicação. Garanta tempos de fala para todos. Permita respostas não verbais também. Por exemplo, às vezes eu faço pergunta e quero que os alunos respondam falando. Eu posso, por exemplo, dar a resposta e pedir para ficar em pé quem concorda e ficar sentado quem discorda. Então, garantir esses espaços de fala. Muitas vezes, as pessoas com autismo, por causa dessa dificuldade em entender o tempo de fala, ou falam muito ou não falam nada. Só que isso não acontece só com a pessoa com autismo. Tem gente chata mesmo, que fala muito, que nem eu, por exemplo. Não tenho diagnóstico, pelo menos por enquanto, de autismo. Mas falo para dedéu. Né? Portanto, convém que alguém me diga, olha, fica quieto um pouquinho que a outra pessoa precisa falar. Certo? E convém, né? Depois, ofereça opções. Então, o trabalho é em grupo, mas ele pode fazer sozinho, porque às vezes existe o mito do trabalho de grupo também, em que eu tenho que obrigatoriamente estar sempre com um grupo. Mas se aquilo é uma coisa sofrível para a pessoa, eu posso permitir que, em algum momento, ela não faça o trabalho de grupo, ela faça aquele trabalho sozinha. Em outro momento, eu vou privilegiar o trabalho de grupo, mas não é enfiar o trabalho de grupo obrigatoriamente. É modelar as coisas, é permitir. Então, eu faço, dos 10 exercícios, escolha 5. A pessoa se sente empoderada. Eu posso escolher 5. Eu sempre quis que ele fizesse 5. Mas eu ponho 10 e falo, você pode escolher 5. Aí ele acha que está escolhendo 5. Né? Não, você sempre quis que ele fizesse 5. Entende? Então, joga com isso, né? Então, vamos pesquisar na biblioteca ou aonde, né? Depois, preveja alternativas, né? Focando no conteúdo e não no esforço da pessoa. Às vezes, a gente foca muito no esforço. Tem que ser escrito, tem que ser à mão, tem que ser falado na frente dos outros, tem que ser... Mas o que é que eu quero? Eu tenho que saber o que é que eu quero. Eu quero que a pessoa tenha o esforço de falar em público? Ou eu quero que a pessoa saiba aquela matéria? Eu quero que a pessoa demonstre a capacidade de coordenação fina para ter a caligrafia? O meu interesse é a psicomotricidade? São os fatores psicomotores? Ou o meu interesse é que ele faça um poema? Ou que ele escreva alguma coisa mesmo. Então, eu posso pedir para ele fazer no celular ou no computador, se o objetivo não é a coordenação fina. Então, pensar em hipóteses e desengessar aquilo que eu faço. Depois, ajudar na organização. Então, dizer mesmo, e procurar não dizer para aquela pessoa, mas dizer para todos, olha, agora é hora de organizar a mochila, vejam se tem coisa no chão, presta atenção. Aí ele vai olhar e falar, é mesmo, tem coisa no chão, eu não tinha visto. Mas o outro que não tem autismo também vai olhar e vai ver que não tinha. É para todos, mas essa previsão na organização para a pessoa com TEA é muito importante, porque ela tem grande dificuldade. Lembra a história do pensar e o fazer? Ela tem grande dificuldade de fazer aquilo que ela pensa que faz ou que deveria fazer. Então, é preciso ajuda. Organize a sala... Não, desculpa. Apoie as transições. Essas transições de uma coisa para outra, elas causam confusão. Né? Olha, não vamos mais ter coffee break. Né? Isso é uma coisa estressante para essas pessoas. Então, tanto quanto possível, avisa com antecedência. Então, quando eu percebo que a gente vai demorar um pouquinho, ou que a gente vai adiantar, ou que a gente ia fazer isso e não fez, avisa, lembra de avisar. Né? Diz antes, olha, nós teríamos que fazer tal coisa, mas nós vamos fazer outra coisa, nós vamos fazer isso. Lembrar de avisar. Quanto mais cedo, melhor. Organizar a sala de aula. Lembrar a questão sensorial na pessoa com TEA. Essa questão sensorial pode ser tanto hiper quanto hipo, na mesma pessoa. Então, eu tenho uma pessoa com TEA
que não percebe que o sapato está apertado e está fazendo calo no pé. Ela é capaz de andar a vida inteira com um sapato, fazer um calo desse tamanho e não percebeu que o sapato estava apertando o pé. Essa mesma pessoa não consegue colocar um echarpe no corpo, porque aquilo fica raspando na pele, e ela fica desesperada. Mas você fala assim, mas isso é de doido, né? A pessoa tem um sapato apertando no pé e ela não liga. Tem uma coisinha fininha no pescoço e para ela é muito importante. É assim mesmo. Às vezes, as pessoas precisam de usar uns óculos escuros dentro da sala de aula, já que não dá para mudar a luz. Deixa usar os óculos escuros. A iluminação incomoda. Barulho. Então, hoje tem fone de cancelamento de som, né? Mas tampão de ouvido ou qualquer coisa que ajude a diminuir o som. Pergunta para ela, sobretudo. Pergunta para a pessoa. Né? Deixar que fique em pé, assista a aula em pé, lá no fundo, por exemplo. Assista a aula no fundo da sala, para não incomodar os outros, se for o caso, se for uma aula em que estejam todos sentados. Deixar que a pessoa caminhe para um lado e para o outro. Que ela assista a aula em pé, ou que ela fique em pé e fique mexendo os pés para cima e para baixo, como se ela estivesse caminhando no lugar. Qual é o problema? Então, ajudar... Mas, às vezes, ela não sabe que ela precisa disso, né? Faça mais pausas. Faça mais pausas. Se nós aqui estamos escangalhados de cansados, com dificuldade de prestar atenção, por causa de tempos expositivos muito longos, e somos todos adultos aqui, unidos por um mesmo propósito, quanto mais na sala de aula. Então, fala um pouquinho e pausa. Na Finlândia, por exemplo, eles têm aulas super curtinhas. As aulas, eu não vou lembrar agora de quanto tempo é a aula, mas é 40 minutos, é alguma coisa assim. Cada aula dura 40 minutos. Porque assim, o aluno entra e ele sabe que eu tenho 40 minutos para estar aqui prestando atenção, mas daqui a 40 minutos eu vou respirar e vou ali para fora. Né? Então, dá pausas, fala intensamente ou faz alguma coisa intensa, mas deixa respirar durante mais tempo. Muito tempo para uma pessoa com dificuldade, com qualquer dificuldade. E até para pessoas sem dificuldade, muito tempo de atenção é muito exigente. Né? E, portanto, faça mais pausas. Comunique claramente. Comunique claramente significa... Eu disse que se fosse ficar conversando na aula, a terceira vez que conversasse, ia sair e fazer tal coisa, mas ele não... Não. Fala diretamente, não fique esperando que ele entenda. Sabe? Eu olhei para ele enquanto ele estava falando, mas ele não parou de falar. Não vai perceber a comunicação não verbal. Comunique claramente daquilo que você precisa. Eu preciso, neste momento, que aconteça esta coisa. Sem julgamento, sem agressividade, sem nada, mas fale. Comunique claramente. Um dos grandes problemas no nível 1 é a falha na comunicação. A pessoa não me disse. Pessoas com autismo, casadas, né, com 20 anos de casamento, não sabia ou sabia que tinha ou não o TEA, mas as pessoas sofrem porque... Mas pera, ela não me falou. Ela não disse que para ela aquilo... Ou seja, eu estava falando do filme, como é que o filme é feito, quem é que fez o filme, quem é que realizou o filme, o realizador, quantas vezes passou, quantas vezes... O que é que aquilo significa? Porque é o meu hiperfoco, né? Eu estou focada em filme. Então, eu estou falando aquilo tudo e a pessoa está me ouvindo e está fazendo... puxa o lado direito da boca para um canto, olha para cima, bufa... esperando que a pessoa perceba que não está interessante. Para uma pessoa que tem dificuldade na comunicação não verbal, isso não vai funcionar. Diga, olha, eu te ouvi até agora, mas a partir de agora eu não consigo mais continuar a te ouvir. Isso, para mim, é interessante, mas está começando a deixar de ser interessante. Podemos falar sobre isso num outro momento para eu poder te dar mais atenção? Seja claro na fala.
né? Comunique, não espere que a pessoa entenda. Depois, espere, fique em silêncio. Mantenha uma postura atenta, com expressão neutra, que é aquela expressão de paisagem sem vento que a gente fala, né? Com uma expressão neutra ou uma expressão positiva, se for o caso. Lembre-se que quando a pessoa está descontrolada, quando a pessoa está nervosa, e isso é muito comum, quando a pessoa está irritada, e isso é muito comum, não é hora de afrontar a pessoa, não é hora de dizer qual é o seu argumento, porque ela está fechada na rigidez mental dela naquele momento. E a pessoa entra em rigidez, se eu quiser argumentar com ela, ou eu vou perder, sobretudo se ela tiver sobredotação junto, você está lixado, porque você vai perder a argumentação com ela, né? Ou seja, é aquela pessoa que quer ter razão em tudo, por causa da rigidez mental. Não é hora de mostrar para a pessoa o seu ponto de vista. Espera, deixa outro momento, para nesse momento, né? Só ouve e espera um momento. Depois, escolha o lugar apropriado para falar com a pessoa, né? Não repreenda a pessoa em público. Alguém daqui levanta a mão, quem gosta que um professor diga o que é que a pessoa fez de errado na frente dos colegas. Do que eu estou vendo, ninguém levantou a mão. Certo? Pior ainda para a pessoa com TEA, que tem ansiedade, que tem depressão, que tem um histórico de rejeição entre os colegas, entre os amigos, que tem histórico de bullying, que tem histórico... Se você repreender essa pessoa em público, você está reforçando o lado social incompetente dessa pessoa. Então, espera, não repreende. E depois, lembrem-se também que são pessoas que têm a dificuldade, né, de iniciar uma interação social, manter uma interação social. E eu posso, então, reforçar ainda mais as dificuldades, né? Então, escolher o lugar apropriado para comunicar, não repreender em público. E depois, eu vou parar por aqui, porque isso não tem fim. Né? Ou seja, se a gente fosse falar de como lidar, a gente teria uma lista infinitamente maior, mas para poder parar por aqui, eu vou dizer duas coisas. A primeira, validar, validar, validar. Eu não sei validar bem, eu demorei anos para entender o que significa validar. Mas validar significa a pessoa dizer, eu estou com muita raiva. E eu digo, mas isso passa. Ou eu digo, mas também você fez tal coisa. Mas, olha, mas isso... Não, a pessoa está com muita raiva, você responde, eu estou vendo que você está com muita raiva. Eu estou percebendo que você está com muita raiva. Você está mesmo com muita raiva. A criança que está fazendo birra, né, no supermercado, eu quero, sei lá, um produto qualquer, né? Você, fica para depois. Não. Você responde, ecoa para a pessoa. É uma dica, ecoa para a pessoa. Você quer muito esse chocolate, não é? Você quer muito esse brinquedo, não é? Fala mesmo, se possível, a mesma frase que a criança falou, você repete. Certo? Se a pessoa diz, eu estou me sentindo assim, você repete, entendo que você esteja sentindo assim. Não é para dar dica, mas aquela pergunta a respeito de pensamentos suicidas, de pensamentos de dificuldade, muitas vezes as pessoas no nível 1 têm uma vida inteira de fracasso na relação social. Sente as mãos formigar ou suar, e não sabe que é por causa da luz, porque ela acha que todo mundo vê a luz do mesmo jeito que ela. Está dentro de uma escola e começa a sentir o coração bater. Bum, 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 o coração está batendo, né? Aí você dá remédio para ansiedade para aquela pessoa. Porque ela não identificou que a ansiedade dela é um efeito dela ter um neurodesenvolvimento atípico que faz com que ela ouça todos os sons aqui ao mesmo tempo. Por exemplo, que ela ouça o nheque-nheque
do patamar de madeira que está aqui atrás de mim, e a pessoa que está fazendo a interpretação em língua gestual tem que se mover para um lado para o outro, e o patamar faz nheque-nheque, ao mesmo tempo tem gente conversando baixinho à esquerda, alguém tirou café ali na frente, a pessoa que foi mudar a câmera levantou e pousou o tripé. Todos esses barulhos na pessoa com autismo entram no seu cérebro e são processados exatamente com a mesma importância. E se a pessoa não sabe que tem autismo, por exemplo, no nível 1, ela não sabe que é isto que está fazendo com que ela fique ansiosa. E aí ela é tratada como transtorno de ansiedade, né? Mas o problema não é a ansiedade, o problema é o que é que está causando a ansiedade que a pessoa não detectou. Certo? Então, validar tem a ver com eu repetir, aprovar, entender e dizer aquilo que a pessoa está sentindo é a verdade dela. Eu tenho vontade, não queria falar as coisas assim, mas a minha vida não vale a pena. Eu sofro tanto que eu tenho vontade que a minha vida acabe agora. Muitas vezes nós ou lemos por escrito, ou há alunos que nos dizem esse tipo de coisa. O fato de eu dizer, não é nada disso, olha bem para a sua vida, você é tão bonito, você é tão inteligente, você é tão isso, tão aquilo, eu estou invalidando aquilo que a pessoa está sentindo. Né? A pessoa está se sentindo daquele jeito. Agora, eu prefiro, é claro, que vocês tenham indicações profissionais, eu não sou profissional dessa área, mas que vocês tenham indicações profissionais sobre como lidar nesses casos. Mas procura não invalidar. Eu estou entendendo que isso dói mesmo. Eu estou entendendo que você está dizendo que nesse momento está muito difícil. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui, nesse momento, para você. E há 3 coisas que as pessoas precisam em momento de grande estresse, de grande dificuldade. Uma delas pode ser que ela precise de se distrair. E eu posso perguntar, o que é que você precisa? Você precisa de se distrair? 1, distrair. 2, eu preciso de falar sobre isso. Pode ser que eu precise falar sobre isso. E 3, eu não me lembro. É sério, esqueci. O terceiro. São 3 coisas, né? Então, a primeira... a primeira, eu preciso me distrair. A segunda, eu preciso falar sobre isso. Olha, vou mandar um WhatsApp para minha filha, ela já me ajuda a lembrar já. Não, o distrair é eu não falar sobre isso. O outro eu preciso falar sobre isso, eu preciso me distrair, e tem um terceiro. Eu já falo para vocês, já mando. Quem está online, eu já mando, tá bom? Prometo. Mas são essas 3 coisas. Perguntar para a pessoa o que é que ela precisa. Tá? Não indicar. Perguntar para a pessoa. Portanto, validar. E uma regrinha de ouro. Na dúvida, trate todas as pessoas como se elas fossem pessoas dentro do espectro do autismo. O que é que eu quero dizer com isso? Trate todas as pessoas com respeito, não fale sem ser diretamente, trate todas as pessoas como se elas fossem se sentir ofendidas com aquilo que eu estou falando, seja claro nas coisas que eu digo, seja cuidadoso, é neste sentido. Porque no caso do nível 1 de TEA, há muita gente que é tratada como se aquilo fosse frescura, como se aquilo fosse mania, como se aquilo fosse modismo. Então, agora, todo mundo tem diagnóstico de autismo? Cuidado. Não é todo mundo que tem diagnóstico de autismo. Nós vimos que os critérios do diagnóstico são importantíssimos, certo? Há critérios para o diagnóstico, mas o que se passa em relação ao autismo não é modismo, é consciência. Tá bem? Nós estamos cada vez mais tomando consciência do que se passa. Diagnóstico indevido é crime. Tá bom? Mas é isso. Muito obrigada, gente.
Extraordinário. Bom, extraordinário, né? Então, para vocês que nos acompanham, nós somos sempre muito questionados com a questão do Abril e a temática do Abril Azul. Eu sabia que a professora Luzia viria para falar sobre transtorno do espectro autista e a gente priorizou uma fala voltada para a área educacional. E melhor do que a fala da professora Luzia para a área educacional eu não conheço, em que foge do contexto do diagnóstico pelo diagnóstico e entra no olhar pedagógico sobre o diagnóstico. Porque nós estamos muito visualizando a questão do transtorno espectro autista, diagnosticar pelo comportamento. E a professora Luzia vem e traz para a gente. Trabalhar com os diagnosticados. O que fazer com aqueles que já são diagnosticados? Acho que essa é a nossa preocupação pedagógica. Para além disso, existem outros profissionais de outras áreas que devem se preocupar. A nós, professores, devemos preocupar como o que fazer e o que não fazer, como a senhora colocou aqui. Muito obrigado, professora Luzia, por mais essa explanação. Até o próximo momento.